Olá, olá, olá. Bem-vindos mais uma vez à série de vídeos Café com Jesus. Mais uma vez, bem-vindos ao meu Café com Jesus. Mais um episódio do Café com Jesus. Eu hoje quero falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus, ressurreição do Cristo. Alguns acreditam, outros não acreditam. Diria que milhões, talvez mais de 1 bilhão de cristãos no mundo acreditam na ressurreição física de Jesus e outros tantos não acreditam. Há alguns espiritualistas não católicos, não evangélicos, que acham que a ressurreição de Jesus, na verdade, foi uma aparição dele no corpo espiritual, ou no corpo astral, como outros chamam, né? Que após a morte corporal, ele não teria ressuscitado fisicamente, ele não teria levantado do túmulo com aquele mesmo corpo físico que foi pregado na cruz, que foi antes lapidado pelos romanos, né? Com aquele terrível chicote chamado flagelo, e ele teria aparecido para os seus apóstolos algumas vezes, depois teria passado 40 dias com os apóstolos, materializado no corpo espiritual, no corpo astral. Mas para a maior parte dos cristãos, católicos, evangélicos, e aí eu que já tive grande influência espírita, que durante muitos anos achei também que a ressurreição tinha sido apenas uma materialização do corpo espiritual, depois de muito tempo lendo e relendo os evangelhos, depois de escrever 5 livros sobre Jesus, e li muito os 4 evangelhos da Bíblia, eu acabei me convencendo, assim como a maior parte dos cristãos, que a ressurreição de Jesus foi mesmo uma ressurreição no corpo físico, aquele que foi pregado na cruz. Ele morreu na cruz, mas ele retornou à vida. E estava pensando sobre isso há pouco, e pensando o seguinte: se você acredita, como cristão, se você acredita que Jesus ressuscitou 3 pessoas que foram a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, que já tinha, como diz o Evangelho, 4 dias de morto, se você acredita que Jesus ressuscitou 4 pessoas mortas, com 4 dias de morto, por que ele não poderia ressuscitar a si próprio, a ele mesmo, né? Se ele ressuscitou essas 3 pessoas, principalmente Lázaro, após 4 dias de morto, por que ele não poderia ressuscitar ele mesmo no 3º dia, como está na Bíblia, nos Evangelhos? Então, se você acredita na ressurreição dessas 3 pessoas, não vejo lógica, não vejo razão nenhuma para não acreditar que ele próprio também ressuscitou no mesmo corpo. Para muitas pessoas isso parece um absurdo. Como é que ele pode ressuscitar outras pessoas e ressuscitar a si próprio, aquele corpo que foi dilacerado com chicote, pregado na cruz, ele morreu? Como é que depois ele sai do túmulo vivo novamente, né? E muita gente também não acredita que ele ressuscitou Lázaro no 4º dia. Mas hoje eu conheço vários casos, já vi muitos documentários, alguns filmes baseados em fatos reais, de pessoas que ressuscitaram após horas da morte. Carro que caiu no rio muito gelado, no norte da Europa, e a pessoa foi ressuscitada no hospital 6 horas depois. Muitas pessoas que levantaram 38 minutos depois, meia hora depois, 20 minutos depois, às vezes mais, declarada a morte clínica, os médicos declararam que está morto, já no necrotério, coberto com lençol na maca, e depois a pessoa lá no necrotério, de repente levanta, tira o lençol, levanta, e sai andando pelos corredores do hospital, e as pessoas tomam aquele susto, o morto levantou, sozinho, ressuscitou sozinho. Se pessoas podem ressuscitar sozinhas,
Pessoas que morreram horas depois, ou podem ser ressuscitadas com a injeção, com o eletrochoque, né? As pessoas chegam, como eu já vi, 6 horas depois, ressuscitou. Pessoas comuns, porque um ser como Jesus, que não era um ser comum, não era uma pessoa comum como nós, era um ser muito especial, muito evoluído, para alguns o próprio Deus vivo, para outros o Filho de Deus, para outro um irmão nosso, espírito de luz, super evoluído. Não importa a interpretação que nós dermos, mas dentro de uma visão espiritualista, seja ela qual for, para aqueles que consideram Jesus um ser muito elevado, muito evoluído, Jesus não era uma pessoa comum, Jesus era um ser extremamente poderoso. Eu estava pensando também que quando nós lemos os evangelhos da Bíblia, nós vemos que Jesus, segundo lá consta nos evangelhos, quando ele ressuscitou, ele primeiro apareceu para Maria Madalena, junto do túmulo, logo depois que ele ressuscitou, saiu do túmulo, ele aparece primeiro para Maria Madalena. Ela corre para a casa onde estão os apóstolos e conta o que aconteceu e tal. Aí Pedro e João, se não me falha a memória, corre para o túmulo, Jesus não está mais lá, encontra só aquele tecido de linho que tinha envolvido o corpo dele, mas Jesus não está ali, ele não vê Jesus. Depois Jesus aparece 2 vezes, visível e palpável, tangível, na casa onde os apóstolos estão. Na primeira vez Tomé não está, na segunda Tomé está, mas sem acreditar. Jesus, vem cá, toque aqui na minha aqui do meu lado, que é a ferida da lança, e Moisés colocou o dedo na ferida para ver que realmente era ele. Ou seja, Jesus aparece para eles ali totalmente material. Para uns, aquele mesmo corpo físico, ele pode ter se teletransportado e atravessado a parede, já aparecido, né? Um tipo de teletransporte para dentro da casa, uma explicação moderna para isso. Para outros, ele teria se materializado ali dentro da casa, então não chegou nem a atravessar a parede, nem pode, ele se materializou ali dentro, estaria no corpo espiritual, no corpo astral, materializado, né? Materializado, visível e tangível, porque Tomé tocou em Jesus. Outros provavelmente também tocaram, e ele ali levou um tempo ali conversando, depois ele desapareceu. Se teletransportou fisicamente ou se desmaterializou ali, isso não dá para a gente ter uma certeza absoluta. Mas Jesus ainda apareceu depois, ou antes, não me lembro a ordem agora, mas Jesus, segundo os evangelhos, apareceu para 2 ou 3 pessoas numa estrada, à luz do dia, de dia. De dia, Jesus apareceu para 2 pessoas que depois relataram e reconheceram Jesus na estrada. Mas depois, porque uma dessas aparições na casa para os apóstolos, Jesus diz para os seus apóstolos irem para Galiléia e que ele encontraria os apóstolos lá. Então os apóstolos vão para Galiléia, onde tem Cafarnaum, onde Pedro vivia, era pescador, vão para Cafarnaum, que muitos dizem que era a base, né, do messianato, daquela pregação, da obra de Jesus. E quando eles estão já na Galiléia, um dia estão pescando e não estavam pegando nenhum peixe, tudo está nos evangelhos, muitos filmes, e a série deixou e mostra muito bem essas passagens. Eles não estavam pegando nenhum peixe e de repente vê um homem lá na terra. Eles não estavam muito distantes da margem do Mar da Galiléia, né, que é um lago muito grande, hoje é Lago Tiberíades chamado lá em Israel. E o homem lá da terra manda ele jogar a rede para o lado tal. Joga a rede para o lado tal. Aí eles jogaram, aí pegaram um bocado de peixe. Aí Pedro olhou e disse assim, é o Senhor Jesus, é o Senhor. Não dava para reconhecer na distância que estávamos. É o Senhor, porque ele lembrou da pesca milagrosa. Quando Jesus está no barco, manda jogar a rede e pega uma quantidade grande de peixe. Pedro lembrou, né, que alguém lá diz, joga a rede para o lado tal, e eles estão pegando nem o peixe, de repente pega um bocado de peixe. Pedro lembrou, é outro milagre, é outro, né? A pesca é milagrosa. E aí, Pedro se joga na água, nada, os outros vêm depois atrás, até a terra. Jesus já estava com fogo aceso,
Isso plena luz do dia, no sol. Jesus já estava com fogo aceso e me dê aí os peixinhos. Eles dão os peixinhos, Jesus ali assando peixinho e eles ficam ali conversando. E os evangelhos falam que Jesus passou 40 dias na companhia dos apóstolos. Não fala que ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. Não, que ele passou 40 dias. Não é some e reaparece, some e reaparece. Pelos evangelhos, Jesus ficou 40 dias. Isso significa o dia inteiro e a noite. E dormir ali junto deles. 40 dias. Né? Se a gente pensar na materialização do Espírito, o Espírito materializado, visível e tangível, como alguns defendem, 40 dias e ficar à luz do sol, né? Todas as pesquisas feitas no século XIX, William Crookes, Alexander Aksakov, Alfred Russel Wallace e tantos outros que pesquisaram as materializações de objetos, materializações de espírito, né? Viram que as materializações só podiam acontecer, aqueles fenômenos de ectoplasmia só podiam ser realizados no escuro. Não é um brilho total, claro, mas não podiam ser na luz do dia, na claridade solar, porque o ectoplasma que era extraído, que se exteriorizava dos médios de efeitos físicos, na luz do sol o ectoplasma se desintegrava, era destruído, então não podia realizar nenhum desses fenômenos de materialização na luz do sol. Aí como é que Jesus, se ele tivesse materializado, o dia inteiro ali na luz do sol, materializado, né? 40 dias, um dia, já é uma coisa, se você estudou essas coisas dos fenômenos, dos estudos feitos no final do século XIX, início do século XX, sobre materialização de espírito, você vê que um dia, você passar horas na luz do sol, o ectoplasma seria destruído, não é possível manter uma materialização desse tipo. Agora pense, 40 dias, o espírito materializado. Então, eu pensando nessas coisas todas ao longo dos anos na minha vida, li, reli incontáveis vezes os 4 evangelhos da Bíblia, eu me convenci que Jesus, ele ressurge mesmo com o corpo físico, ele restaurou o corpo físico, acredito nisso, ele restaurou o corpo físico, tinha o poder de se teletransportar de um lugar para o outro, né? Podia aparecer num lugar, ali sumir, aparecer em outro. A história tem alguns registros de pessoas com essa capacidade, né? De desaparecer em um lugar e aparecer em outro. Há alguns registros históricos desse fenômeno. E Jesus tinha esse dom. Então, ele ressuscitou mesmo fisicamente, com o mesmo corpo, ele ressuscitou. Ele, depois de ressuscitado, passou 40 dias, é mais de um mês, é 1 mês e 10 dias com seus apóstolos na Galiléia. Estão dando instruções, ensinando, preparando eles, aí depois ele desaparece de vez, os evangelhos dizem, ele subiu aos céus. Como é que podemos interpretar isso? Ele desapareceu, ele se desintegrou, ele simplesmente se teletransportou para outro lugar? Não sabemos. Ele não continua ali na dimensão física, ele desaparece, né? Subir aos céus não quer dizer que ele flutuou em direção ao céu. Não fala isso, né? Ele subiu aos céus. Mas como? Se ele desapareceu ali, ele subiu aos céus quando ele desapareceu. Um corpo físico não vai para o céu. O mundo espiritual é uma outra dimensão. Então, o corpo teria que desmaterializar. Não quer dizer que fosse um perispírito, o corpo espiritual, o corpo astral materializado, se desmaterializou. Um corpo físico pode se desmaterializar? Pode. O corpo físico pode ser desmaterializado por alguém muito poderoso, alguém que tem um poder muito grande, que era o caso de Jesus Cristo. Era um cara poderosíssimo, tinha vários dons, tinha muito poder, de prever o futuro, de curar, né? De levitar, caminhar sobre as águas, como eu gravei o último Café com Jesus, caminhando sobre as águas. Então, ele tinha esse poder mesmo, né? Ele teve o poder de ressuscitar 3 pessoas, uma inclusive depois de 4 dias de morto, e ele, no 3º dia da sua morte, como ele disse antes que aconteceria, até comparado com Jonas, né? Que passou
acho que 3 dias dentro da barriga da baleia, do grande peixe, uma baleia e tal. Ele sai da terra, ele diz, o Filho do Homem ficará 3 dias debaixo da terra, depois ressurgirá e tal. E ele ressurgiu, ele ressuscitou e ele passou 40 dias com os seus apóstolos. Então, eu acredito, aqui finalizando, acredito na ressurreição física de Jesus, acredito. Já levei muitos anos sem acreditar, por influência do espiritismo, que acha que era um espírito, que ele estava no corpo espiritual materializado, que ele morreu, fisicamente ele morreu mesmo na cruz. Hoje eu discordo disso, eu acho que não. Hoje eu acho que ele ressuscitou a si próprio. Assim como ele teve o poder de ressuscitar 3 pessoas, ele ressuscitou a ele mesmo, ele restaurou o seu corpo, né? Voltou à vida no seu corpo, assim como ele tinha o poder de fazer outros voltarem à vida, ele tinha o poder de fazer o próprio corpo retomar a vida, restaurar a sua ferida, e levou ainda um tempo ali com os seus apóstolos, preparando-os para que depois ele partisse, fosse para o mundo espiritual de vez, e os apóstolos saíssem ali, espalhassem pelo mundo, levando a mensagem dele, e muitos com algum poder transmitido por Jesus para eles, ou como ele dizia, né, o poder do Espírito Santo, o poder vindo do alto, vindo de Deus, do Pai Celestial, como Jesus chamava, né? Então, eu vou ficando por aqui. Eu acredito na ressurreição física de Jesus. Acredito. Jesus não era um homem comum igual a nós. Então, não podemos comparar nenhum de nós, ninguém que hoje nós conhecemos na Terra, a Jesus e tentar fazer qualquer tipo de comparação, porque ele era um ser extraordinário, que verdadeiramente não era deste mundo, né? Jesus era um ser, um espírito e um homem, porque ele foi carnal também, né? Viveu na matéria, na carne, excepcional, com extremos poderes, de vários tipos, muitos poderes. Então, ele não era igual a nós. Por isso, ele realizou tantas maravilhas, por isso ele realizou coisas fantásticas que muita gente hoje, depois de 2000 anos, vamos completar no ano 32, no ano 2032, vamos completar 2000 anos que ele partiu, que ele morreu no ano 32. E para muita gente, às vezes é difícil entender e aceitar certas coisas que aconteceu com o homem há 2000 anos atrás. Ficou pouco registro. Então, é acreditar ou não naquilo que os apóstolos escreveram, 2 apóstolos, Mateus e João, né? E os outros 2, Marcos e Lucas, que não conheceram Jesus, não conviveram com ele, mas que ouviram os relatos de outras pessoas, de Maria, dos próprios apóstolos. É acreditar ou não. É uma questão de fé. E eu tenho essa fé, eu acredito na ressurreição de Jesus. Vou ficando por aqui, até o próximo Café com Jesus. E que ele nos ilumine, nos abençoe, agora e sempre. Fiquem com Jesus.